Olá, sou o Carlos Eduardo Canto e estamos começando mais um programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, programa líder de audiência aos sábados aqui na Jovem Pan News. Hoje eu tenho o prazer de receber dois convidados. No primeiro bloco, o engenheiro Thiago Pissetti, no segundo bloco, o arquiteto Marcos Bertoldi. Thiago Pissetti, formado em Engenharia Civil, MBA em Gestão e Planejamento, pós-graduado em Engenharia Diagnóstica, diretor de Engenharia da Suel Construções e vice-presidente do Sinduscom Paraná. Obrigado, Thiago, por participar do Canto a Canto. Obrigado, Canto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa. E tenho certeza que vai ser um bom bate-papo, que é um assunto que eu gosto muito. Exatamente. Você sabe que você é daqueles engenheiros, né? Eu estou há muito tempo já no mercado imobiliário e vejo o teu trabalho quietinho, formiguinha, e cada vez mais elevando o nome da tua empresa, né? Isso é muito bom. E acredito que os nossos ouvintes vão aprender bastante o que é hoje a engenharia por dentro. Isso. Mas vamos lá, engenharia, né? O curso de engenharia. Você sempre quis ser engenheiro? Se espelhou em alguém lá no começo? Porque isso é bem interessante para a gente saber a raiz, né? Sim. Da tua profissão. Não foi bem assim, na verdade. Como é que foi a minha história? Assim, vou contar um pouquinho da minha história. A construtora que eu trabalho, a Suel, é uma empresa familiar. Ela tem 42 anos. Eu tenho 42 anos. Nós nascemos em 82, tanto a Suel quanto eu. E eu sempre vivi construção civil. Eu era pequeno. Hoje eu vejo meu filho indo na Suel Construções comigo, com 9 anos. Eu lembro eu indo na nossa construtora, indo do lado da minha mãe. Sempre acompanhei construção civil a vida inteira. E sempre teve aquele papo de o que você vai querer fazer, de deixaram claro para ver se eu queria ser engenheiro civil mesmo. E devagarzinho eu comecei vendo o exemplo do meu pai, o meu irmão, o Leonardo, ele se formou em engenharia civil, ele é 8 anos mais velho que eu, e eu sempre fui indo nessa linha dele. No começo do curso eu comecei, que o curso é difícil, né? Engenharia civil é um curso difícil. E a gente é ainda muito novo. Você ainda, fez aqui na Federal? Não, fiz na Unicamp, na Positivo. Daí a gente fica naquela dúvida, será que é isso que eu quero? Com as primeiras dificuldades. Mas daí o meu pai também, assim, ele sempre foi muito rígido, né? Ele nunca deu muita margem para negociação. Então, comecei a entrar na faculdade, já me pôs no estágio em outras construtoras. Eu trabalhei em 2 construtoras diferentes e depois eu comecei a trabalhar no estágio na Suel e comecei a pegar o gosto. Eu também sempre fui assim, sempre muito competitivo em tudo que eu fiz. E eu via o meu irmão, que é o Leonardo, ele sempre foi muito dedicado, ele sempre foi assim, persistente, sempre foi um exemplo ali. E o meu pai largou, teoricamente, a empresa no colo do Leonardo muito cedo, assim. E o Leonardo tinha, assim, um peso nas costas gigantesco, uma responsabilidade imensa. E eu sempre cresci vendo o meu irmão ali, o Leonardo, assim, comigo, né? E sempre o irmão mais velho, dando um exemplo. E chegou um momento que eu tinha uns 19, 20 anos, assim, que eu parei para pensar, eu falei, putz, eu preciso ajudar ele. Porque eu via que ele estava perdendo noite de sono na construção. Estava com muita responsabilidade e ele era um irmão para mim, mais velho. E aquilo me realmente assim, me impactou, assim. Falei, putz, eu quero levar a sério isso, sim. Daí foi uma virada de chave. Comecei a me dedicar muito mais, né, à faculdade e comecei a querer abraçar mais a gostar mesmo. A gostar, abraçar as responsabilidades na empresa. Você tinha um propósito, né? Exato, e daí comecei a me impor com o meu irmão, falar, não, eu quero isso, deixa que isso eu resolvo. E claro que no começo começou, como eu não tinha experiência no ramo, começou a ser bem complicado a empresa familiar, mas quando meu irmão começou a ver que eu estava dando conta do assunto e queria resolver a parte técnica da empresa, ele começou, foi uma conversa nossa, ele falou, então tá bom, então você cuida dessa parte de engenharia, quando eu comecei a entregar resultado, no caso, as primeiras obras que eu comecei a entregar, e deixa que eu vou começar a cuidar na parte imobiliária, das vendas, enfim. Sim. E depois veio a Vanessa, minha irmã, né? Então foi mais... E se você for ver, então eu praticamente, minha vida inteira eu só fiquei em obra e cuidei de obras e respiro engenharia e obra porque comecei estágio em 2 construtoras, depois fui para a Suel com 19, 20 anos de idade e hoje estou com 42, então tenho mais de 20 anos de
construção civil em obra. Então, eu só fiz isso na minha vida inteira. Entendeu? Não é fácil também você ter... São em 3 irmãos, mais Sim. o pai, né? Porque o pai ainda deve dar os pitacos lá na empresa. Sim. Então, para vocês manterem lá uma harmonia, né? Hoje a empresa cresceu muito e hoje a empresa está bem organizada, né? A gente dividiu bem as responsabilidades. A gente, há uns 15 anos, 12 anos atrás, pegamos uma consultoria de São Paulo, organizamos toda a parte financeira, as divisões de responsabilidade. Então, isso ajudou muito, né? Ajudou porque eu discuto com meu irmão o setor dele, ele discute o meu setor em reuniões agendadas, reuniões de conselho, né? Paramos com aquela discussão de corredor, assim, de discussão séria da empresa, você ficar discutindo no almoço, não, isso a gente não faz mais. Hoje, esse tipo de discussão, claro que... Bem profissional. Está bem profissional, ajudou muito dentro isso. Dentro dos 4 cantos, né? Exato. Que você acaba fazendo. E a Vanessa também, quando a Vanessa, minha outra irmã, veio, ela... ajudou muito, está cada vez crescendo mais, agregando muito a empresa, que faltava um lado feminino da empresa. Eu e meu irmão era muito técnico, muito pura engenharia mesmo. A Vanessa, ela já tem mais aquele bom gosto, ela já tem aquele requinte que ela trouxe para a Suel. Então acabou casando os 3 irmãos assim com bastante harmonia. Eu noto que você, no começo da entrevista, você tem essa preocupação de fazer o melhor, né? Quer dizer, você tem uma empresa onde você... além de ser o diretor de engenharia, você é sócio dessa empresa. Então ele está falando até nos bastidores sobre processos, né, hoje, os processos de engenharia. Mas se você olhar, eu sempre pergunto aqui para os meus convidados a questão da educação, né? Hoje, as pessoas que você está contratando, hoje tem uma dificuldade grande em mão de obra, né? Você poder mostrar para essas pessoas sobre os processos que tem, né, na engenharia. Sim, hoje a mão de obra ela tá escassa, né? E a tendência é piorar. Isso não estão todos os dados aí mostrando. Mas voltando um pouco àquela tua observação da minha preocupação, como que começou isso daí? Quando eu comecei a entregar os meus empreendimentos, como eu cuido de toda a parte da engenharia, desde a fase de projeto, da execução da obra e da assistência técnica, toda reclamação que chegava dos clientes assim me machucava muito. Então, eu tive uma infiltração, eu não gosto disso, era uma coisa que me machucava muito isso, assim, e realmente me incomodava demais, assim. Aquele pós-venda, né? Isso, e eu cuidava desse pós-venda, né? E eu não gostava disso, e sempre vi meus pais sempre fazendo tudo bem certinho, corretamente, e queria entender onde é que eu estava errando, né? E como é que eu poderia executar uma obra perfeita, no caso, né? E eu vi que não era bem assim, era muito complexo isso, e era um processo a longo prazo, né? E tudo o que eu tenho feito hoje em dia, hoje, na verdade, eu acredito que a Suel está numa fase de engenharia que está colhendo os frutos de 10 anos atrás, que tudo foi pensado a longo prazo. Quando eu estava fazendo uma contratação, que nem você diz, os funcionários, eu já contratava um funcionário pensando a longo prazo. Eu não contratava um funcionário, uma pessoa que estivesse pronta de mercado, não. Eu já contratava um funcionário que eu falava, olha, eu vou formar esse engenheiro, eu vou formar esse mestre de obra. Eu dava curso, eu capacitava, a gente dividia junto as informações, muita com liderança compartilhada, dividia muito como vamos fazer esse sistema, colocava numa mesa. Então, fui criando esse pessoal. Hoje está mais fácil para mim um pouco, né? Eu digo, essa parte da obra, no caso, porque a Suel criou muitos processos e criou muitos funcionários. Então, hoje a gente tem muito processo, que veio de um pós-venda. Por exemplo, assim, vou te dar um exemplo assim, isso é muito complicado. Para você, a construção civil, o ciclo dela é muito longo. Então, por exemplo, a decisão que eu estou tomando hoje aqui na mesa, num projeto, eu só vou ter certeza que ela deu certo daqui 4, 5 anos, que é quando o cliente está morando, né? Então, o que a gente tem feito hoje na Suel muito? A gente faz uma reunião anual no final do ano, que a gente une todos os setores da empresa. A gente une o setor que faz projetos, o setor de obra e o setor de assistência técnica. E a gente fica discutindo muito o que o nosso cliente que está morando, qual é a dor dele? Qual a dor dele, né? Então, isso deu certo, isso não deu. E a gente tenta só mexer no nosso processo, como a gente já tem um processo consolidado, só naquilo que realmente dá para melhorar. Aquele processo que já está consolidado na empresa, a gente
é muito chato em não mexer naquilo. Então a gente tenta manter, replicar para poder ter uma produção em série nisso, para conseguir. Então isso é uma tarefa difícil, porque na verdade assim, toda vez que você faz uma contratação nova, toda vez que você gira o ciclo, você tem novas tendências, o pessoal tende a, não, agora vamos fazer assim, agora vamos mudar isso. Então você tem que saber até onde você pode mudar e o que você não pode mudar, para não virar um laboratório, senão a minha obra vira um laboratório e quem vai dizer que deu certo é o cliente. É esse cuidado que a gente tem. E hoje a gente já pode dizer que a gente está colhendo esses frutos por causa disso, dessa persistência em ouvir o cliente e persistência em tentar manter o que está dando certo. Tiago, nesses anos todos aí, estou há anos no mercado imobiliário, na indústria imobiliária, eu vejo que as consultoras têm DNA. O que é o DNA, né? É vocês lá. Quer dizer, engenharia, vocês são donos da empresa e tem construtora. Vocês não são incorporadores. Eu vejo que existe uma grande diferença entre incorporação e construção. Sim. Porque a incorporação muitas vezes é muito mais é um negócio financeiro ali que vai lá e contrata uma construtora, né? E eu vejo que hoje em dia as pessoas estão voltando, né, a realmente ter a construtora, né, ser construtora. E eu vejo que isso para o cliente que está nos ouvindo é uma diferença muito grande. Você comprar de uma incorporadora construtora. Será que eu estou falando uma coisa errada, diferente? É muito certo. Isso é importante. O cliente, quando está indo escolher um imóvel, é importante ele conhecer a história da construtora, da incorporadora, né? Porque isso dá muita diferença. Vou te dar um exemplo assim. Uma incorporadora, como é que ela faz um produto? Ela tem um projeto, ela desenvolve um projeto e ela vai fazer um leilão, uma concorrência de quem vai construir para ela. Então a pessoa que vai construir não vai discutir se o projeto dela tá bom, tá ruim, vai construir pelo menor preço, enfim. A construtora, quando a incorporadora e a construtora junto, o que acontece? Quando ela está desenvolvendo esse projeto, ela já vai pegar todo o conhecimento da construtora dos outros anos de obra e dos outros anos de clientes, e o projeto ele já vai sendo ajustado de maneira com que realmente seja satisfatório para o cliente. Eu vou te dar um exemplo. A gente começa a executar um projeto agora, um novo ciclo. Estamos com 4 projetos novos aí. Toda vez quando a gente está desenvolvendo o projeto, a gente chama o pessoal de engenharia junto e começa, putz, eu acho que essa janela não vai ser prática, vai dar manutenção, não vai ser bom para o cliente isso. Ah, não, eu acredito que isso aqui, esse cantinho aqui vai ser ruim para limpeza. Eu acredito que nas outras obras que a gente viu, o pessoal reclamava disso. Então a gente vai, quando o projeto já vai sendo moldado de maneira com que, de coisas que realmente a experiência da construtora verificou que funciona. É diferente de um projeto e simplesmente mandar uma construtora construir. Já começa por aí. Essa é uma grande diferença de você construir seus próprios projetos. Então estou certo. Veja, não estou aqui criticando a incorporadora e contrata uma construtora. Porque, por exemplo, vocês não constroem para terceiros, né, Asuel? Não. Só para vocês, né? Sim. Não tem uma construtora que acaba fazendo. Eu vejo que a questão da mão de obra hoje, todos que vêm aqui, né, o programa, o mercado imobiliário é isso aí, né, de canto a canto, a gente poder falar o que é essa indústria imobiliária. A gente vê que hoje a dificuldade, mas 100% é uma mão de obra. Sim. Você qualificar a mão de obra, você está lá. Que é o grande, você qualifica, você ensina, tudo aí vai lá outra... Vem lá e tira teu funcionário, né? Quer dizer, mas é melhor ter um funcionário bom que te dê retorno. Agora, voltando a Asuel, eu tenho notado, como falei aí no começo, que você, inclusive, é vice-presidente do Sinduscom e está sempre ativo lá nessa parte de normas técnicas. Você está sempre preocupado em oferecer ao cliente, esse nosso ouvinte, o melhor, né? Quer dizer, você está estudando diretamente o que é melhor para esse nosso cliente. É isso aí? Sim, não, tem que estar muito atualizado, né? Hoje eu sou um dos vice-presidentes do Sinduscom e busco estar sempre atualizado e também, não só o motivo, também todo o setor tem diversas dores, né? E eu também estou no Sinduscom porque eu acredito também que aprende, mas também eu acredito que alguém tem que resolver algumas dores do setor. E é um trabalho voluntário. Então, eu vesti a camisa mesmo porque eu acredito que é preciso buscar
por atualizações do setor, os problemas que o setor tem, quais capacitação de mão de obra, industrialização do processo construtivo, temos que buscar muita industrialização, capacitação. Então tem diversos problemas dos setores que alguém precisa, algumas pessoas precisam voluntariamente buscar isso daí. Mas é claro que você acaba se mantendo muito atualizado, né? Atualizado no mercado, muito benchmarking. Eu tenho muito boa relação com outras construtoras, a gente discute muito. Mas deixa eu fazer um parâmetro, uma observação engraçada daquilo que a gente estava falando anteriormente da incorporação e da construção, né? Então, como eu comentei com você, deu muito trabalho a gente padronizar os nossos processos por anos, assim. E o meu pai, assim, alguns anos atrás, ele falava assim, putz, por que vocês não incorporam só? Ele falou, vocês são malucos de ficar construindo. Olha, trabalhar, porque construir é o que dá trabalho de verdade, né? Vocês são malucos de ficar... Vamos dar máscara, como dizia. Falando, vocês são malucos. Porque ele não quer que os filhos... Ele via os problemas internos dos filhos, né? Que é tudo não é fácil, né? É uma gincana, né? Construir. E por que vocês não só incorporam? Daí a gente falava, pai... Agora que eu passei todos esses anos padronizando, criando processo na empresa, capacitando nosso pessoal, formando funcionário, agora vamos construir, entendeu? Isso que eu combinei com o meu irmão. Agora vamos construir, porque o maior trabalho de listar, padronizar, capacitar foi feito, entendeu? Então, foi feito. Exato. Agora, Thiago, você está sempre estudando, né? E para os nossos ouvintes é interessante a gente falar sobre os processos construtivos, né? Alguma coisa tem que mudar, né? Quer dizer, hoje o drywall, o construção em aço, enfim, alguma coisa vai ter que mudar porque a mão de obra não está aí, né? Não está diretamente. Antigamente você tinha lá o pedreiro que vinha o filho, começava a auxiliar de pedreiro. Hoje em dia não, hoje o filho do pedreiro é médico, outro é advogado, outro, entendeu? Eu acho que, não sei, a meu ver, a mão de obra cada vez vai ficar mais escassa. Daí o que acontece? Da necessidade surge a criatividade. Você acha que os modelos construtivos estão por aí? Eles estão vindo assim ferozmente? Esse é um assunto assim bem complexo, Canto. Assim, eu vou te explicar. A gente estudou muito isso, né? Não eu, Thiago, mas eu digo Sinduscon e a Suel, que é a industrialização do processo construtivo, isso, né? Que no Brasil é muito pouco industrializado, nos Estados Unidos é um pouco mais, na China super industrializado, mas a gente tem que tomar cuidado, assim, que tem algumas particularidades do Brasil, assim. Então, por exemplo, assim, com a tendência natural do processo quando a mão de obra ela começa a ficar escassa e quando ela começa a ficar muito cara, que é o que está acontecendo no Brasil, a tendência é a busca pela industrialização. Então isso aconteceu em outros países. E o inverso também, quando a mão de obra começa a ficar muito barata, a tendência é fazer artesanal. México, enfim. Só que no Brasil está começando a essa tendência. A mão de obra hoje em dia o pedreiro ganha bem, hoje em dia a mão de obra está cara da construção civil. A tendência é buscar a industrialização. Só que tem algumas barreiras nisso. Por exemplo, assim, hoje em dia no Brasil nós temos no alto padrão, digamos, né? No alto padrão, cada vez mais os nossos projetos estão vindo cada vez mais complexos, fachadas verdes, fachadas super complexas. Então, quanto mais complexo é a arquitetura, no caso, mais difícil de industrializar. Você acaba tendo que fazer muita coisa artesanal. Agora, quando você consegue ter uma repetição em série, um projeto de 300, 400 casas iguais, você consegue industrializar melhor, porque daí você consegue fazer o off-site, que é você preparar numa fábrica pré-moldados, preparar e você replicar. Então, o que acontece? Qual que é o maior desafio, acredito, né, dos dois nichos? Assim, primeiro, a gente tem que baixar a questão da bitributação da industrialização. Hoje em dia, tudo que é industrializado na construção civil, a gente paga paga bitributação. Isso já está com a reforma tributária. A tendência é realmente acabar essa bitributação. Então, indiretamente, vai impulsionar a industrialização do processo construtivo. E só que, ao mesmo tempo, o que as construtoras têm que fazer? Elas têm que se preparar para isso.
porque não basta simplesmente... Hoje em dia já existem diversos sistemas industriais e diversas soluções tecnológicas. Tem muita coisa no mercado. As consultoras têm que se preparar. Vou dar o exemplo do drywall, então. O drywall é o seguinte, o drywall a consultora tem que saber engenharia, tem que buscar projeto específico de parede, onde que ela quer isolamento acústico, onde é que ela quer pregar um quadro. Não é simplesmente uma consultora que nunca fez drywall na vida, pegar o telefone, agora eu vou fazer drywall. Ir lá numa loja, comprar drywall e achar que vai aplicar drywall. Não é bem assim. Então as consultoras têm que começar a se preparar para essa industrialização, mas a tendência é, após a reforma tributária, a gente ter um aumento na industrialização do processo construtivo. Para o cliente é bom. Por que para o cliente é bom? Tudo que é industrial, na verdade, ele é feito em off-site, ele é feito em fábrica, ele tende a ter um desempenho maior, um controle do desempenho maior. Então, é feito numa fábrica. Então, não é você diminui aquela margem de erro do pedreiro, a margem de erro do artesanal. Então tem algumas dificuldades. Eu quero aqui mandar um abraço pro teu irmão, né, o Leonardo, lá pro teu pai, pra Vanessa. São pessoas que eu prezo bastante. Então vamos falar um pouquinho da Suel. Falamos do Thiago, engenheiro, né, o engenheiro raiz, né? Né? Agora vamos falar um pouquinho da Suel, dos empreendimentos que vocês estão fazendo. Vocês estão cada vez subindo mais a régua, indo para um luxo. Acabaram de fazer um lançamento aqui, que é o Suel, que é o bairro Artefato. Jardins, né? Artefato. Jardins Artefato, quer dizer, é uma mais responsabilidade ainda, porque você está lidando com um público que é triple A, como diz. Sim. Né? E Curitiba é uma cidade exigente. Mas desse momento, aquele cliente, ou aquele nosso ouvinte que está agora na rádio, vai dizer, pô, quero visitar. Eu gostei da Suel, quero fazer uma visita agora nos empreendimentos. Qual que falaria para ele visitar hoje? Hoje nós temos o Mirage na Silva Jardim ali, que é Água Verde e Batel, bem na divisa entre Água Verde e Batel, mais Batel que Água Verde. Ainda tem unidades lá? Ali tem duas. Okay. Né? Tem duas unidades e nós vamos decorar uma unidade lá agora. Mais uma, já teve uma decorada, vamos decorar mais uma. E tem o Lessense na Água Verde, que também acho que são 36 unidades, faltam 6. Sim. Tem o Casamia no Bigorrilho, que são 43 unidades, faltam vender 9. E daí vamos estar com 3 lançamentos, um para esse ano e 3 pro ano que vem. E todos eles têm decorado? Esses empreendimentos? Tem decorado? O único que não tem o decorado é o no Bigorrilho, o Casamia. Mas essa questão que você perguntou, Canto, de a gente estar subindo a régua um pouco, assim, por que também a gente tem feito isso? A gente tem feito isso porque é o seguinte, como a gente foi criando um padrão construtivo já sólido, consolidado, isso custa. A gente não tem um custo barato de obra. Até os meus irmãos sempre brincavam comigo, Thiago, tudo bem, tua obra tá boa, tem dado poucos problemas, é pura engenharia, mas tá cara essa obra. E, por exemplo, assim, então, hoje em dia a gente não consegue construir barato mais, para ter toda a solidez, conforto para o cliente. Então, o tijolo, o concreto, a esquadria é caro para para Minha Casa Minha Vida, é caro e é caro. Então, você precisa agregar mais valor no produto para você conseguir ter alguma margem de lucro, porque a gente não consegue fazer um produto hoje com o nosso padrão construtivo, que é um padrão construtivo caro, no caso de custo, um padrão que tem que vender barato, não tem condições mais. Porque não tem margem nenhuma de lucro. Então a gente verificou que a gente precisa agregar um pouco mais de valor para o nosso produto, porque ele precisa disso, porque ele é um produto que ele custa caro, na verdade, para executar, para construir. Tá. Então o lançamento de vocês vai ser Jardins Artefato nesse ano. Vocês lançam? Lançam daqui, já está para sair o alvará daqui uns 15 dias. Ali assim. Na rua Tapajós. E ali são 2 torres ou 3 torres? Né? São 3 torres, certo. São 39 apartamentos, a partir de 200 privativos. Ali apartamento de 200 a 450 privativos. Super alto padrão e diversos arquitetos, Schiavon, o Frank, tem a Juliana Meda, tem a Lise Psetti, tem inúmeras... reuniu um grupo de uma equipe ali que realmente ali o produto está sensacional. E acaba tendo. Eu acho muito interessante, porque ali sim, agora você vai poder falar, né? Voltar atrás, né? Quando você começou lá com o teu irmão
Aí ele falou, pô, eu quero ajudar. Acho que esse aí vai ser o empreendimento que vocês vão... Apesar que todos os empreendimentos de vocês, né? Vocês gostam de esquina, né? Acho que todos os empreendimentos de vocês são de esquina e vocês realmente valorizam a esquina. O meu Leonardo, ele é muito persistente, ele é muito seletivo nos terrenos, né? Então, esse terreno aí do Tapajós, eu acho que ele está mais de 8 anos em negociação e formando ele, né? O da Silva Jardim, o Mirage, se eu não me engano, o Leonardo ficou uns 4, 5 anos montando o terreno. O motor desse caminhão lá. Então, ele é muito persistente e seletivo nisso, né? Para poder fazer. Sim. Mas Leonardo, o Thiago, você falou Leonardo, porque o Leonardo, que é o irmão do Thiago, é meu companheiro de ADM, ele está sempre com ele lá, porque o Thiago está sempre nas obras. Praticamente não está ele está mais no Siduscom. Eu não sou muito da mídia. Eu falo para ele assim, deixa eu construir minhas obras quietinho, deixa eu trabalhar quieto aqui. Eu não quero. Quero ir para casa cedo. Deixa eu trabalhar quietinho. Eu tenho que acordar cedo. Mas, Thiago, obrigado aí por participar aqui no Canto a Canto. Eu acredito que as pessoas sabem hoje o que é a Suel, né? Essa história de vocês, a história da família Pissette, né? Que está aí, e toda vez que eu vejo teu pai na entrega, eu vejo a felicidade dele, mas não só a felicidade dele, mas de ter fidelizado os filhos, né, a fazer uma empresa, e principalmente morar, porque vocês acho que moram eu sempre morei onde eu construí. Eu estou no meu terceiro imóvel que eu construí e eu moro nele. É isso para os nossos ouvintes, né? Isso é muito importante. Você, se o proprietário da construtora mora no empreendimento, pode ter certeza que ele está muito bem construído. Então, muito, muito obrigado, Thiago, pela tua participação aqui no Canto a Canto. Obrigado você, Canto. Foi um ótimo papo. Espero ter contribuído aí. E parabéns pelo programa mais uma vez. E aqueles que vão lá visitar os empreendimentos da Suel. Hoje tem algumas unidades ainda. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. E qualquer coisa, liguem para o Thiago e falem, não é tudo aquilo que você falou. Mas eu tenho certeza que é. Vai ser. Tá bom? Um abraço. Abraço. Bem, vamos para um rápido intervalo. Espera aí, nós já voltamos. Continuamos com o programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, recebendo o arquiteto Marcos Bertoldi. Marcos Bertoldi formou-se em arquitetura e urbanismo em 1982 pela PUC Paraná e especializou-se em arquitetura paisagística. Atualmente possui escritórios em Curitiba e São Paulo. Professor universitário, lecionou nos cursos de graduação e pós-graduação em arquitetura e design de interiores. Convidado a proferir palestras em todo o país, seus trabalhos já mereceram quase 2 centenas de publicações nacionais e internacionais. Durante a sua carreira, recebeu vários prêmios nacionais e internacionais. Marcos, obrigado por participar do Canto a Canto. Eu que agradeço, Carlos Eduardo, ou posso te chamar de primo? Sim. Que é mais familiar para mim. E obrigado, é com prazer que venho aqui, que a gente possa falar um pouco sobre a cidade, enfim, sobre o que instiga e nos preocupa. Você sabe que eu sempre começo lembrando aí da infância, e logicamente entre nós tem nós somos primos, né? E eu me lembro lá da rua Prudente de Moraes, né? Na casa lá atrás, onde os teus pais moravam, atrás do meu tio, né? E você sempre foi uma pessoa, tem uma asepsia, né? Sempre foi uma pessoa limpa em termos de fazer as coisas bem feitas. Eu me lembro, eu tenho sempre essa imagem tua lá. Quer dizer, então você curioso. Queria ser arquiteto desde aquela época? Desde sempre. Eu nem sei como isso veio parar na minha cabeça, se alguém incutiu lá muito cedo, eu nem me lembro. O fato é que sempre, nunca tive nenhuma dúvida, e tudo que eu fazia, aqueles testes vocacionais e o meu interesse por desenho é muito prematuro, é muito inicial, e eu em algum momento eu lembro que eu estava em casa com meu pai, que você conheceu muito bem, nessa casa exatamente que você aí ele está lembrando, que é a casa da minha infância, a casa dos teus tios também à frente, a nossa nos fundos. E nossa casa tinha uma janela assim, com uma vista privilegiada para o bairro, era um lugar mais alto, e meu pai se pôs a desenhar os telhados da redondeza. E aquilo me fascinou,
porque foi a primeira vez que eu vi a chance de uma arquitetura ou de uma casa ser transformada em desenho e eventualmente vice-versa. E assim, uma coisa boba, porque meu pai não era de desenhar, nunca desenhou mais nada que eu me lembre, mas aquilo teve para mim um valor, assim, e me virou alguma chavinha, sei lá. O fato é que eu sempre quis ser arquiteto. Agora, primo, também, voltando lá para os nossos ouvintes, que é bom sempre lembrar, falar do passado, né? Eu, quando ia visitar o meu tio, eu sentia cheiro, eu sentia arte naquela casa dele, né? Uma coisa impressionante, aqueles quadros do Nísio, né? Era uma coisa assim tão... E acho que você foi uma pessoa privilegiada, né? Em morar tais, né? E ter essa convivência com os tios, né? Então, você está falando do Pinheiro Júnior, né? Meu Sim. avô e teu tio. E sim, o meu avô, por ter sido um homem proeminente, que facilitou inclusive a construção do Teatro Guaíra em Curitiba, fez gestões para isso, tem a placa dele hoje lá no foyer do teatro, em homenagem a ele. Ele teve acesso a artistas da época, ele era jornalista, ele era ao mesmo tempo político. Então, eu lembro assim de várias histórias. Eu tenho na minha casa um busto do Turim, que meu avô ganhou lá pelo final da década de 50. Ele teve no ateliê do Turim e o ateliê disse: leva isso daqui. Entregou para ele um busto de gesso, um molde. E esse molde depois rodou e na casa de outras pessoas da família que você também conhece, como o Márcio, irmão da minha mãe, e estava jogado no jardim, inclusive, jogado fora. Um dia eu fui lá, catei, falei: não, peraí, isso daqui não é qualquer coisa. E ele está lá na minha sala até hoje, esse busto. Então, eu sempre tive uma certa convivência, um certo acesso a tudo isso, mas não assim de uma maneira construída ou que era alguma coisa buscada pela família. Era normal, mas dentro de uma coisa também assim não tão objetivada, né? Não era uma educação também ao mesmo tempo tão voltada para a arte ou que houvesse uma coisa assim muito incentivada. Estava por ali. Mas a arquitetura e arte tem tudo a ver, né? A arquitetura é uma arte, né? Na minha opinião, e acho que na opinião de todo mundo até, é uma das formas uma forma de arte, é uma expressão artística também. A arquitetura é um pouco mais complexa, talvez, porque ela tem função, ela tem técnica. Arte plástica também tem técnica, mas a técnica na arquitetura é uma coisa mais complexa. E principalmente a função, né? Porque é uma arte que acaba tendo que atender demandas e etc. Quando eu falo isso, até provocando, eu vejo hoje, primo, que as pessoas estão... Primeiro, não sei se as escolas de arquitetura hoje, qual que é a tua visão hoje em dia das escolas de arquitetura, Curitiba ou Brasil, estão se formando bons profissionais? Olha, eu acho que bons profissionais vão sempre existir na medida que cada um acaba sendo responsável pela sua própria formação. Agora, o cenário é preocupante, talvez, mais preocupante do que era na minha época, porque quando eu comecei a fazer arquitetura, no final dos anos 70, posso estar errado, mas tenho certeza de que no estado do Paraná inteiro havia 2 faculdades de arquitetura. A Federal, que formava uma turma por ano, e eu sou a segunda turma da PUC, que também formava uma turma por ano. Então, eram 50 alunos formados por ano, e hoje, depois com a PUC, dobrou esse número. Hoje, outro dia eu fiquei espantado, eu não me lembro o número exato, mas é algo assim, em torno de 16 faculdades de arquitetura em Curitiba, concursos inclusive totalmente online. É ridículo, né? Óbvio que não vai acontecer nada com esses caras. 16? Uma professora de faculdade que me falou isso. Ela contou, tem A, B, C, D, E, F, G. Sendo que algumas dessas faculdades, em determinados períodos, formam mais do que uma turma por ano. Então é um mercado totalmente inviável, quer dizer, essas pessoas não vão ter trabalho, ou pelo menos não vão ter trabalho na onda do projeto, do profissional liberal. Vão fazer outras coisas, ok. A arquitetura é uma formação ampla e ela te permite uma série de escolhas e tal, e você pode seguir diferentes caminhos.
Mas não tem como ser arquiteto, não tem como esse povo todo tem ser arquiteto. Nós e depois as faculdades do interior, porque hoje qualquer cidade do interior tem faculdade, e às vezes tem mais de uma também, tem 2, tem 3. Eu já fui convidado para dar palestras em diversas cidades do interior, e a arquitetura virou um curso muito disseminado, muito comum para o mercado pequeníssimo. Não é assim um curso técnico, como se fosse um advogado, que serve em todos os locais, ele precisa de um advogado. O arquiteto não, né? É muito mais difícil, né, de você se colocar, né? Trabalhar com arquitetura é uma coisa muito, muito, muito difícil, muito complexa, porque, em primeiro lugar, a sociedade não percebe claramente quem são os melhores profissionais. E muitas vezes, quanto mais especializado e melhor você é, mais nichado e específico, menor o teu público. Então, há essa divergência que é difícil, porque você quer ser cada vez melhor e o público vai se tornando cada vez menor para absorver o teu trabalho. Né? E a sociedade não tem como julgar um arquiteto. É difícil uma sociedade julgar um arquiteto. O médico é fácil. Ele operou o segundo, morreu. Operou o terceiro, morreu. O primeiro, o quarto, o quinto, começa a vir maca com mortos da sala de cirurgia, o cara está descartado. Em arquitetura, você tem um horror em cada quadra, um horror em cada esquina, e as pessoas acham, até tem gente que acha bom. Acha lindo. Acha lindo. Total. Então, é uma profissão ingrata, difícil, e não de primeira necessidade, é verdade, porque se eu tenho uma doença grave, eu vou procurar o melhor médico que eu puder, vou pagar para ele o que ele me pedir, eu vou vender meu carro, vou vender minha casa, eu vou querer me tratar. Um arquiteto, se eu puder pagar esse cara, se eu gostar dele, vamos lá. Mas se não, meu primo faz, meu sobrinho faz, que acabou de se formar, eu quero dar uma chance para ele. Você vai se operar do coração com o teu sobrinho recém-formado? Duvido. Mas se faz a tua casa com ele. Então, por aí vamos e ficamos. Sempre digo, você não colocaria teu melhor amigo como goleiro do teu time, né? Na verdade, nunca. Nunca, é a mesma coisa. Agora, essa questão a gente fala da arquitetura porque Curitiba hoje fala uma cidade inclusiva, uma cidade que tivemos aqui um arquiteto, né, que foi Jaime Lerner, que foi prefeito, enfim, teve todo um direcionamento para a cidade. Mas hoje, eu falando aqui para os nossos ouvintes, falando aí para mais de 10 mil pessoas, eu acho que Curitiba ainda é uma cidade que falam que é bonita, mas muita coisa feia, né, que tem hoje na cidade. Eu acho que os projetos, né? E você fala exatamente da iniciativa, do que está na mão da iniciativa privada ou dos órgãos públicos, dos políticos? Bom, os órgãos públicos, nós vamos falar mais tarde sobre o centro da cidade, que é um absurdo, aquilo ali está abandonado. Agora, se você olhar hoje os empreendimentos, né, você não acha que os arquitetos hoje fazem muito mais, são muito mais comerciais, né, em termos de vender do que propriamente ter a ideia? Por exemplo, Marcos, quem vai te procurar sabe do teu projeto, sabe da tua arquitetura e não vai dar lá um pitaco, modo de dizer, né, dentro da tua linha. Agora, o que eu sinto é isso, que muitas vezes, né, você tem que acabar, vai cedendo, sabe aquela coisa? Vai cedendo, de repente você acaba mudando totalmente o conceito do teu projeto, né? De novo, eu acho um pouco complicado, porque eu acho que acaba sendo uma conjugação de fatores que leva a esses maus projetos. Eu acho que existem maus profissionais trabalhando e existem maus incorporadores que não têm nenhum tipo de preocupação com a cidade, né? A única preocupação é investimento e adensar o solo. E então, acho que essas coisas combinadas, o resultado está aí, é péssimo realmente. Ao mesmo tempo, me anima, em parte, ter assistido nos últimos 15 anos, talvez, incipiente no começo e muito mais forte agora, uma nova geração de empreendedores, de incorporadores, que, de alguma forma, retomam a qualidade dos nossos prédios. Ainda um aqui, outro ali, porque é assim que se faz, mas
há um conjunto de incorporadores que tem uma visão muito diferente do conjunto de incorporadores da década de 80, 90, por exemplo. Eu acho que eu vivi uma fase muito negra durante os primeiros 30 anos da minha profissão, em que tive escritório, onde as incorporadoras entregavam um produto muito ruim, do ponto de vista arquitetônico, péssimo. Quanto ao resto, não sei dizer, nem estou interessado. Mas como arquitetura, como paisagem urbana, péssimo. E como eu disse, nos últimos 15 anos eu vi um movimento contrário a isso. Acredito que muito influenciado por Ideias Árvores em São Paulo, que mostrou que os bons arquitetos poderiam ser arrebanhados para fazer projetos de edifícios e não ter os arquitetos residenciais e os arquitetos para edifícios, né? E isso para mim era assim muito notório, porque em Curitiba eu atendi pessoalmente no mínimo 4 donos de construtoras, e nenhum deles me contratou para fazer prédio, porque eles achavam que o arquiteto A ia fazer a casa dele e talvez o B, o C ou D ia fazer o prédio, que cobrava mais barato, que fazia qualquer coisa. Só posso fazer esse tipo de leitura. E isso, a Ideias Árvores começou a trazer os caras mais incríveis de São Paulo, para não usar o palavrão, e botou no seu portfólio. E eu acho que vários incorporadores, todos jovens, todos curitibanos, que estavam entrando nesse mercado, talvez tenham se espelhado lá, e eu passei a ver então uma janela de oportunidade de com a minha expertise nesse campo residencial, com o meu nome já construído por 30 anos lá atrás, eu falei, vou buscar esses projetos dos incorporadores também. E deu certo. Eu botei um sócio no escritório, um cara mais novo, que tem habilidades para lidar com tudo isso, todas as complexidades que envolvem um projeto hoje em dia. Cada vez é mais complexo, porque tem que atender 1000 legislações, e tudo isso vai ficando difícil, e toda a parte de viabilização do próprio empreendimento. E então nós acabamos saindo do nosso nichozinho dourado, digamos assim, de fazer residências de altíssimo padrão. E eu sempre acho que tive os melhores clientes de Curitiba na minha fase. Não desejo cliente de ninguém e não quero abrir mão de nenhum dos meus. Eu acho que meus clientes foram os caras que realmente viabilizaram o meu trabalho. E hoje, quando eu fiz essa abertura para as incorporadoras, curiosamente hoje, não que eu tenha diminuído o número de casas continua no mesmo ritmo, mas 70% do meu faturamento hoje vem das incorporadoras. Entendi. Então a gente está fazendo diversos... Balneário Camboriú, você tem um empreendimento maravilhoso lá, né? Eu tenho diversos empreendimentos aqui em Curitiba. Nós temos diversos empreendimentos na Praia Brava, em Itajaí. Muitos. Em Camboriú eu tenho 2. Sei. Um pouco mais antigos daí. Agora, vamos falar sobre o centro de Curitiba. Hoje é uma coisa que incomoda bastante. Eu, como corretor de imóveis, 48 anos aí nesse mercado imobiliário, e eu estive até conversando com um candidato aí a prefeito, o que fazer do centro? Parece que ninguém consegue resolver aquele centro da cidade cada vez, porque o centro de qualquer cidade geralmente é bonito, né? É antigo. Então, agora, o que fazer para não é possível que não tenha uma solução lá, o IPUC, tentar resolver, levar gente para o centro, porque, na minha opinião, tem que povoar. A única maneira de você fazer com que o centro tenha segurança é povoar, né? Cada vez não está tendo... Eu concordo inteiramente com isso, e eu acho que a questão do centro, ela tem algum vetor, alguma coisa que a gente não entende bem, porque também não é a minha área, mas repare que no Brasil a tendência das cidades, dos centros das cidades, é a degradação.
é né, o esvaziamento, é a substituição por um outro lugar para se morar, para se trabalhar, etc. Por que exatamente isso acontece? Acho que são causas sociológicas, sei lá. Porque o que eu vejo que não acontece só no centro. Eu acho que a gente tem uma cultura meio que se autoconsome e que parece que tem que destruir alguma coisa para começar outra. Então, eu vejo isso em bairros residenciais, que também estão se consumindo, o centro, sem dúvida nenhuma. E se você pegar o centro de São Paulo, eles já tentaram inúmeras políticas para viabilizar aquilo, exatamente dentro disso que você está falando. Vamos trazer pessoas para o centro. Agora estão começando a melhorar, né? Olha, faz anos que eu escuto que eles estão começando a melhorar. Eu espero que isso engate uma primeira e ande. Porque estão, de fato, porque tanto eles fazem, alguma coisa melhora. Mas por que piorou tanto e por que é tão difícil de resgatar? Então, eles tentam, lógico, trazer pessoas, porque é um lugar, inclusive, muito bem infraestruturado e você está com tudo ali, com todo o serviço, tudo feito, construído. Para que isso vai avançar num bairro novo ou transferir esse centro para outro lugar? No entanto, e lamentavelmente é assim que a gente vê a coisa acontecer. E eu acho que é exemplo de São Paulo, que eu acompanho francamente há 30 anos, aquele centro da cidade, centro, vamos revitalizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente tem que tomar cuidado de não deixar o nosso degradar tanto, né? Porque o centro deles ficou realmente muito degradado, mais que o nosso. A gente tem ali que segurar o que a gente tem e procurar essas políticas de realmente, de alguma forma, trazer gente, porque acho que o que faz tudo são as pessoas, no final das contas. Acho que anos atrás eu estava em São Paulo, estava lá embarcando, encontrei o Jaime Lerner, né? E conversando com ele, eu toquei no assunto sobre o centro da cidade. Especificamente o centro da cidade. E ele comentou comigo uma coisa que na época ele falou assim, você veja o absurdo dessas faculdades, universidades, que você faz esses polos, né, esses campos 10, 15 quilômetros fora do centro da cidade. Ele achava que os alunos têm que vivenciar a cidade. A própria cidade. Totalmente certo. Ele tem que estar no meio da cidade, ele tem que, sabe? E hoje em dia, desde aquela época, comecei a pensar, por exemplo, o positivo, né? Positivo quantos quilômetros? Hoje é até perto, mas naquela época... ainda hoje não é tão perto. Mas eu acho que ele tinha razão, né? Porque se você ter essa população no centro da cidade, faculdade, inclusive o próprio muito positivo... Muito bem colocado. Isso já me lembro, enquanto você fala, da escola da cidade, que é uma escola... Você falou de faculdades de arquitetura. Realmente são poucas as faculdades que a gente pode... E faltou ainda dizer que no meu tempo eu tive professores que eram os papas da arquitetura em Curitiba, que estavam todos na universidade, todos tinham trabalho acadêmico, todos eram docentes. Isso hoje acabou. Prazer em ensinar, estavam lá? Exato, estavam lá, faziam pela camisa. Então, isso acabou também. Então, hoje, sabe Deus... Você mora numa casa que é do arquiteto, né? Moro numa casa do Vila Nova Artigas, que sábado foi visitado por um casal de portugueses que fundaram em Portugal, no Porto, a Porto Academy, que é uma escola também de arquitetura com viés particular. E são arquitetos excelentes. Rodrigo e Amélia, eles me visitaram, tem uma editora também, e eles vieram especialmente para visitar a minha casa, a casa do Vila Nova Artigas, em Curitiba. É um ponto de referência. Eu tenho ônibus que para lá com frequência e tentam agendar visitas o tempo inteiro. Mas o que a gente estava falando? A casa onde tem meu escritório é do Rubens Meister. Vira e mexe, vamos visitar visita. Que também foi um grande... excelente arquiteto. Arquitetura. Mas são projetos assim que eu digo esquecidos, né? O pessoal não... A história, né? A história não é tão gentil com esses arquitetos. Não, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, né? A história é madrasta, porque as coisas
não tem, ninguém respeita coisa nenhuma. Outro dia eu postei no stories do meu Instagram a reforma que foi feita no Hotel Tibagi. Sim. É criminosa, né? Como você... O retrofit que fizeram. Né? Retrofit é engraçado. Acho que ofende a palavra retrofit, porque aquilo ali é um retro-desastre, né? Qualquer outra coisa assim. Agora, dentro da construção, uma coisa que poderia melhorar, eu vejo pouco, até me chamou a atenção, esses dias eu passei ali na Desembargador Mota com a Visconde Guarapuava e vi um tapume da GT que estava com o jardim todo bonito. Quando acontece isso, chama a atenção. Eu acho que as próprias incorporadoras poderiam trabalhar um pouco mais, porque esse tapume vai ficar ali 4 anos, né? Vê lá, 3, 4, 5 anos. E muitas vezes não é aproveitado, né? Nesse caso específico, era o Lang Turim ali, que fizeram fizeram também na Jogo Alberto. Acho que hoje as construtoras estão fazendo esse tipo de inserção para mostrar para a cidade, né, que pode, né, não simplesmente colocar lá. Não tem dúvida nenhuma. É isso que a gente estava comentando anteriormente. Há uma preocupação, os caras sacaram, ou porque é uma sensibilidade que eles tiveram que incorporar, ou porque são mais sensíveis de fato, mas eles sacaram que ou eles melhoram, ou eles vão ficar atrás, porque já tem gente fazendo melhor. Então, há uma preocupação com tapume, há uma preocupação com stand de vendas. A gente já projetou vários stands de venda, alguns stands de venda, que foram super bacanas, coisas efêmeras, para serem destruídas dali a algum tempo. Mas você lembra que era stand de vendas antigamente? Stand de vendas antigamente era qualquer coisa. Né? Hoje não, tem projeto de arquitetura. Eu fiz um para a MDGP, para o Marlos, fiz lá um para a Max em Itajaí, e jardinagem, interiores, arquitetura, tudo bacana. Para poder mostrar para o cliente. E já entra estampa, né? E desde o início entra nisso que você está falando. Você já está entregando alguma coisa que tem valor, alguma coisa agradável, gentil para a cidade. É a identidade que você tem, né? Você mostrar aquilo que você vai entregar lá no futuro. Não é simplesmente um container que você coloca lá e fala, aqui é um... Não. Isso tá, eu acho que isso está perdendo espaço. Né? E para terminar o que a gente estava falando, eu estava me lembrando quando se falava do Jaime, que sugeriu trazer as universidades para o centro, e assim como as universidades poderia ser qualquer outra coisa, a escola da cidade, que é uma escola referência no Brasil, falando de universidades, que é uma das melhores escolas no Brasil, em São Paulo, ela se instalou num prédio antigo, histórico, nem sei o quanto histórico, no centro de São Paulo. Então, quer dizer, eles já tiveram esse tipo de sacada lá atrás, estão no centro, a gurizada está toda lá, está vivendo o centro da cidade, o prédio está em uso, não está sendo pichado, degradado, etc. Mas quem pensa, né, um pouquinho antes de fazer as coisas? Quantos prédios tem em Curitiba hoje no centro da cidade que estão abandonados? Poderia transformar... O número deve ser assustador. Não, hoje as quadras do centro da cidade ou estão para vender ou estão para alugar, né? Então é impressionante. É péssimo isso. Agora, essas pessoas que vão morar no centro, hoje em dia não há necessidade, não tem carro, então poderia, por exemplo, não precisa fazer garagem. Melhor ainda, né? Porque o pessoal não tem. Porque melhor ainda, você tem tudo ali à tua mão. Carro é uma coisa que eu também vejo que nem todo mundo faz questão hoje em dia, na nova geração. E que bom, menos carro. Só é bom, só ajuda. Acaba tendo. Agora, primo, falando sobre hoje em termos de Santa Catarina, que eu tenho estado lá, como você tem estado lá, e é impressionante como uma cidade assim, 100 quilômetros de uma da outra, é uma modificação incrível, né? Eu vejo que Santa Catarina, os empreendedores lá são mais fáceis de aceitar uma mudança, né? Mais fácil de aceitar um novo projeto. Até que a quantidade de projetos e arquitetos que estão lá do exterior, aí não importa se é do exterior, seja de São Paulo, do Rio, enfim, tudo mais, eles estão chamando, né? Agora mesmo eu vi lá um Norman Foster vai fazer um projeto na Praia Brava, quer dizer, o primeiro projeto daqui. Então as pessoas estão procurando alguma coisa nesse sentido, né? Pois é.
é curioso, né? Depois de terem feito uma cidade, do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, não poderia ser pior, como é Camboriú. Em Camboriú não existem prédios que a gente possa destacar, talvez um ou dois. Então não acho que seja muito fácil esse mercado, não. Acho que eles tiveram também péssimos incorporadores por lá. E de novo, hoje, recentemente, começa a ter essa mudança que eu estava mencionando aqui em Curitiba. Sim, hoje eles estão buscando arquitetos de expressão nacional, estão buscando arquitetos até de expressão internacional, e isso vai dar com certeza, a Praia Brava que está vindo, que começou na mesma onda porcaria, digamos assim, de Camboriú, já vai ter já está qualificando e vai ter um conjunto de obras mais importante, mais relevante, que com certeza vai qualificar muito mais aquele lugar comparativamente a Camboriú. Camboriú talvez, não estou jogando praga, mas talvez degrade depois de Itajaí, de Praia Brava pronta. Acaba. Então eu acho que tem sim, tem incorporadores como aqui, nas mesmas proporções, até em proporções parecidas. Ainda tem aquela turma velha que faz qualquer coisa e que não entendeu nada, e tem todo um pessoal novo que já está mais inserido. Aquele incorporador que quer adensar, né? Ele quer adensar sem preocupado em... Pode diminuir 10 metros quadrados, mas fazer uma coisa melhor do que simplesmente... Para ser honesto, pelo menos aqui em Curitiba, daí não sei que eu não tive nenhuma relação com a 10 Arrows, por exemplo. Os incorporadores querem adensar. Não abrem mão disso. Não abrem mão metro quadrado Então, a gente está acostumado. 20 mil, A realidade é essa, a gente adensa tudo, o máximo que dá. No entanto, a gente tem critérios arquitetônicos, que são muitos, desses a gente não abre mão. Então, a gente tem que fazer uma conciliação. Eu adenso, mas eu quero fazer do meu jeito também. Você falou do Ideias Árvores, há uns 15 anos atrás, eu o conheci, e trouxe ele para fazer uma palestra aqui no Sinduscom. Que curioso. E eles são 2 sócios? O Otávio. Eu trouxe para cá, e na época eu falei, esse cara vai ficar muito conhecido, porque as ideias dele naquela época, eu falei, as grandes construtoras vão procurá-lo. Não vão procurar. Hoje em dia você veja, Cirela, enfim, Tequinisa. Ele fez uma disrupção na época totalmente dos projetos. Totalmente. E conseguiu se manter nesses anos todos, né? Apesar de todos esses projetos, né? Arquitetos internacionais. Está construindo mais, né? Ele era um cara de Vila Madalena, hoje está construindo em São Paulo. Exatamente. Inteira. Só fazia lá mais em Vila Madalena. Agora, vamos falar sobre... Estamos quase chegando no final do programa. Sobre a arquitetura hoje. O que eu digo assim, as profissões aqui, como você ser engenheira, você ser médico, você ser... Eu falei o curso de arquitetura é um curso realmente bem específico, né? Você tem que justamente saber o que você quer da vida, né? Como arquitetura, né? Então, eu vejo que, quando você me fala que tem 16 cursos aqui em Curitiba... É impressionante. E o que eu vejo de todos os setores, todo mundo quer fazer um curso de final de semana, uma mentoria, e chegar na segunda-feira ser o Cristiano Ronaldo, assim, fazendo uma comparação, né? Hoje todo mundo quer subir no ônibus e sentar na última subida e sentar na janela, né? Mas eu vejo que os cursos aqui em Curitiba sempre foi uma referência muito mais uma PUC aqui em Curitiba. Agora, falando assim em termos de faculdade em Curitiba, tirando essas 16, qual que seria a sugestão para aqueles que querem fazer arquitetura aqui? Olha, eu começaria pela Federal e depois vem as outras, PUC. Agora, francamente, eu fui professor. Eu fui professor por uns 4, 5 anos na PUC, assim que me formei, muito novo. E depois mais uns 10, 12 anos na Positivo, já mais agora, há menos tempo atrás. E eu ainda acho que são faculdades que, dentro do nosso cenário, entregam um bom ensino. Claro, vai depender do aluno,
Agora, o que eu falo para meus amigos quando me pedem minha opinião? Leva o filho para São Paulo. Ainda acho que lá estão as melhores universidades brasileiras de arquitetura. Se estamos falando das melhores brasileiras de arquitetura. As locais, eu acho que são essas daí. São pontuais em São Paulo. Hoje, qual que é? Até eu ver lá em São Paulo, a top hoje. Eu acho que Escola da Cidade, Mackenzie, FAUSP, essas são grandes universidades. Que acabam... Dessas dão uma formação diferenciada, tem professores que eu acho que vale a pena o contato, porque a arquitetura é uma profissão também com muitas particularidades, entre elas ser uma profissão de pupilagem. Ou seja, se eu estou num bom escritório de arquitetura, eu vou aprender muito com aquele cara, porque ele é uma espécie de cabeça mestre e um difusor de ideias, pensamentos e tal. Se eu estou também numa boa escola que tem um cara fera me dando aula, eu vou aprender muito com esse cara. Então você, em algum momento da tua vida, você tem que ter tido contato com alguém muito bom. E isso você tem que encontrar ou na faculdade ou tendo a sorte de se empregar num escritório importante. Tem muitos arquitetos que nem fizeram arquitetura, mas que passaram 5 anos dentro do escritório, que era o máximo do tempo dele, o cara é arquiteto, porque ele aprendeu, é uma profissão de pupilagem. É curioso. Às vezes isso não também. precisa, né? O cara tem o dom, igual talvez um pintor, né? Não precisa fazer. Tem o dom. Porque a arquitetura também é assim, você escolhe a profissão, mas você também tem que ser escolhido, né? Eu adoraria ser cantor de rock, por exemplo, ser um superstar, um Mick Jagger. Mas não rolou, né? Não sei cantar. Então não adianta eu querer fazer escola de canto, não vai prestar para mim. A arquitetura é assim. Eu adoro arquitetura. Você pode ter até vocação. Se você não tiver um pouquinho de talento, aliado à inteligência, não vai acontecer nada. Desculpe. Agora, primo, uma provocação. Estamos em Curitiba, você conhece muito bem Curitiba. Os nossos ouvintes aqui... Sábado, agora 13h, vamos sair por Curitiba, visitar os pontos turísticos de Curitiba. Cita para nós, pela tua visão de arquiteto, o que essas pessoas poderiam levar às suas famílias, que acha assim, pontos interessantes. E a gente precisava de um podcast só para tratar disso, né? Porque eu tenho uma guerra com todas as escolhas feitas nos últimos, 20, 30 anos pelo IPUC. Eu acho que pouca coisa faz sentido, pouca coisa se salva. Cada vez que eu passo nesses portais de cemitério, Barragã, Mexicanos, Água Verde, o próprio municipal, eu não sei o que a gente tem a ver com isso. Sim. Alguém me explica, por favor. Claro, eu sei, o prefeito da época levou um arquiteto para o México, visitaram as obras e ele impôs que trazer aquilo para Curitiba. Então hoje a gente vive e convive com coisas mexicanas que não são nossas e que são um pastiche, né? É uma ridicularia, é uma alegoria, é uma coisa carnavalesca, né? Saiu o arquiteto, entrou o decorador. Essa que é a verdade. Escola de samba. É uma alegoria, são coisas alegóricas. Então, e assim, isso vai muito além, né? Isso vai muito mais longe, como os jardins franceses de um dos principais pontos, cartões postais da nossa cidade. No Jardim Botânico, os jardins são franceses. Alguém me explica por quê? Nós temos Burle Marx, uma referência mundial de jardim, que tinha uma linha própria brasileira de traçar jardins, de pensar jardins, e a gente vai lá e copia os franceses em coisa que nem os franceses estão fazendo mais. Inhotim lá, que é Inhotim, aquela região, né? Então a gente é muito colonizado. O que tem em Inhotim? Não, eu digo Inhotim, eu não conheço Inhotim, né? Diz que lá é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Que poderia... Agora a gente fala de Inhotim, como referência, maravilhoso. Os jardins de Inhotim são maravilhosos. Aqui a gente fez jardim francês. Pobre também, inclusive, né? Da pior forma. A gente até então Curitiba. Não, leva no Mon.
Mas quando- tem, eu, depois quando você tenho leva no alguém, MON, né? Eu levo no MON, eu levo na Universidade do Meio Ambiente, que agora infelizmente está toda preta, não sei porquê, em homenagem a qualquer coisa. Que a gente Alguém não passou entende. lá e tem que... Me disseram que é por proteção das madeiras e tal. Posso aceitar isso como argumento, Mas, mas é estranho, né? Porque tem uma série de construções pretas em Nara, por exemplo, no Japão, que é uma cidade histórica. Estão lá as madeiras há milhares de anos e não estão pintadas de preto. Então aqui tudo é diferente. Mas enfim, onde é que a gente estava? Que eu até me perdi. Não, quando a gente fala sobre aqueles pais, aquele grupo para visitar Curitiba, não, então vai para Santa Felicidade também. O ônibus ali que visita Curitiba é isso, ele passa por todos esses lugares, mas não, leva no MON. O MON é uma coisa fantástica, né? Assim, o que mais me encanta e fascina É lindo aquilo ali. pensar no MON é no prédio antigo, na barra horizontal, que foi pensada como uma escola. Que tempos heróicos são esses que uma escola podia ser pensada daquela forma? Vai ver as escolas que fazem hoje. Aquilo ali é uma escola. Então, que pena, né? Não deu certo. Acaba no tendo. E você falando assim. Mas foi resgatada brilhantemente pelo Jaime Lerner, ele virou museu, graças a Deus, mas era uma escola. Eu ando praticamente quase todos os dias no passeio público. Eu acho o passeio público, fora, no centro da cidade, né, é um lugar ali lindo, né, em termos de... Sim, o passeio é muito legal. Que tiraram todas aquelas loucuradas todas que tinham lá. Quando resolveram tirar restaurante, hoje em dia está até bastante interessante. Mas parece que tinha um restaurante do Lolô ali que era bacana, né? Aquele do... Como é que chama aquele lugar histórico ali? Stuart? Não, dentro do passeio público no Lago. Era outro nome. Era outro nome, eu não vou me lembrar também. E era uma obra do Lolô, uma lajezinha, pilarzinhos metálicos e tal, até onde me lembro. Sei. Parece que isso foi para a gaveta também. Acaba sendo. Primo, acho que como você falou, podcast falar sobre a cidade, essa cidade de Curitiba, né? Estamos aqui num programa Mercado Imobiliário de Canto a Canto, né? Falando sobre Curitiba, falo da cidade inclusiva. Eu às vezes não vejo até que ponto é inclusiva, porque as pessoas estão morando aí nas periferias, né? Tem que ir para lá, tem que levar 2 horas para ir e voltar. Quer dizer, não tem habitação. O Sanzel, há anos atrás, para quem não conhece, um dos maiores investidores, ele fala que o Brasil não era um país sério em termos de segurança jurídica, ele ia embora daqui, que queriam que ele fizesse bairros a 10, 20 quilômetros fora das cidades, mas quem que vai fazer? Porque você fazer um bairro, você tem que levar toda a parte... Tem que levar a saúde, tem que levar a segurança, tem que levar tudo, né? Então você tem que fazer, né? É um urbanismo, né? Você fazer isso. Então eu vejo que isso é muito difícil. As pessoas não estão vendo. Quando fala incluso, o que é a palavra para mim incluso? É incluir a pessoa, incluir a pessoa que trabalha com você lá. Ela não tem que precisar andar 2 horas de ônibus, entendeu? Ou mesmo de carro para ir. Então acho que agora, falando veja, não estou aqui vendo que o senhor Jaime Lerner foi ou não importante, mas algumas coisas que ele comentou comigo na época, 75, eu guardo como uma delas. Ele falava que uma cidade acima de 1 milhão de habitantes fica ingovernável, modo de dizer. Passando um tempo, ela acaba tendo uma série de problemas. Eu acho que, num ponto, tem razão, porque ela está se mudando todo momento, não é verdade? Jaime Lerner não foi importante, ele foi importantíssimo. Ele tem o que Curitiba é hoje, só acontece, só está viável pelas intervenções dele. Valorizo muito e acho que a gente teve muita sorte de ter o Jaime, que deixou tanto para a cidade e para o futuro. Isso tudo que ele deixou é indelével, nunca mais será, eu espero, modificado, e é a marca de Curitiba de uma maneira muito favorável. E a você, parabéns, muito bem pela iniciativa, estou na torcida, sucesso. É muito bacana ter esse tipo de espaço para discutir a cidade, para pensar a cidade, enfim, que as opiniões circulem, mesmo que com erros, mesmo que diferentes, e ninguém é dono da verdade, mas a discussão é fundamental.
E aqui eu cito bastante o Petrelli, que abriu esse espaço, né? Para nós, para a indústria imobiliária. E não tem hoje comida, tem vestuário, tem carro, tem tudo, e indústria imobiliária que circula, que move o país. Nós não tínhamos um programa e ele realmente abriu esse programa. O Léo tem um faro muito bom e ele saca rapidinho o que realmente vale, é importante, e eu acho que ele vai estar sempre aberto a esse tipo de proposta, iniciativa. Primo, obrigado pela entrevista. Que é isso, foi um prazer. Desculpa todas as bobagens que eu falei. Não, bobagem nunca é bobagem, né? Pelo menos é a pessoa que conhece, né? Quer dizer, foi meu primo, arquiteto Marcos Bertoldi. Obrigado pela entrevista. Assistam as entrevistas completas no YouTube da Top View. Espero vocês no próximo sábado, aqui na Jovem Pan News. Excelente final de semana.